Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema super importante e desafiador no dia a dia do ambulatório, a neoplasia pulmonar. A ideia aqui é a gente traçar um raciocínio clínico, sabe, do comecinho, lá na suspeita, até a hora de definir o tratamento. Então, o que a gente vai ver? Basicamente, o caminho que o paciente percorre. A gente começa com o desafio clínico, depois parte para a investigação, entende a diferença crucial entre os tipos de tumor, fica de olho nos sinais de alerta e, por fim, mapeia como vai ser o tratamento. Vamos nessa? Bom, então vamos lá. Tudo começa num ambulatório, né? É ali que a gente se depara com um sintoma que pode parecer banal, mas que, na verdade, pode ser a ponta do iceberg de um diagnóstico bem sério. E é por isso que o nosso suspeitômetro tem que estar sempre ligado. Olha só esse caso, é um clássico. Paciente de 62 anos, fumante pesado, com tosse crônica e uma dor no ombro que não passa. Isso tem que acender uma luz vermelha na hora. A gente precisa conectar os pontos. Tabagismo de longa data, mais dor no ombro? Opa, isso pode não ser só uma dor muscular. É um sinal de alerta gigante para pensar em neoplasia. Ok, a gente suspeitou. E agora? Como é que a gente sai da suspeita e chega na certeza, do diagnóstico de fato? É aí que entra a rota da investigação, que é super bem definida. O caminho é bem lógico, né? Primeiro, a gente ouve o paciente, examina a boa e velha anamnese e exame físico. Depois, partimos para a imagem, um raio-x, uma tomo. Mas, olha, o que realmente bate o martelo é a biópsia. Sem a análise do tecido, sem a histologia, a gente fica só na hipótese. A biópsia é o que confirma. E na hora de biopsiar, não é só chegar e furar. Tem uma decisão importante a ser tomada, que depende de onde o tumor está. Pensem nisso como um mapa. Se a lesão é central, ali perto do mediastino, o melhor acesso é por dentro, com a broncoscopia. Agora, se o tumor está lá na periferia, mais para fora, aí a gente vai com uma punção pela parede do tórax, guiada pela tomo. A geografia do tumor realmente dita a estratégia. Certo. A biópsia foi feita, o resultado chegou e agora vem, talvez, a informação mais importante de todas, a que vai dividir o tratamento em dois universos completamente diferentes. É a grande divisão, pequenas células versus não pequenas células. O de pequenas células, o CPC, é o mais agressivo. A gente já encara ele como uma doença que se espalhou, sistêmica, desde o diagnóstico. Ele cresce rápido, dá metástase cedo. Já o não pequenas células, o CNPC, é um grupo maior, mais diverso. O crescimento é mais lento e, o mais importante, se a gente pega ele no começo, localizado, a cirurgia pode curar. E dentro desse grupo dos não pequenas células, a gente tem subtipos, cada um com sua personalidade, digamos assim. O epidermoide, por exemplo, gosta de ficar mais no centro e pode causar uma coisa chamada hipercalcemia paraneoplásica. Já o adenocarcinoma é ao contrário, ele prefere a periferia. E um detalhe interessante, é o tipo mais comum em quem nunca fumou e pode aparecer com aquele baqueteamento digital, os dedos em baqueta de tambor. Mas, olha, o câncer de pulmão não causa problema só onde ele está. A gente precisa ficar muito atento a alguns sinais de alerta, a síndromes que o tumor pode provocar. E muitas vezes é com isso que o paciente chega no pronto-socorro. E aqui a gente volta para o nosso paciente do início. Lembra? Aquela dor no ombro? Essa dor no ombro tem nome e sobrenome: Síndrome de Pancoast. Acontece quando o tumor está bem no ápice, lá no topo do pulmão, e invade as estruturas em volta, como nervos e costelas. E se ele pegar um gânglio específico, o gânglio estrelado, aí aparece a famosa Síndrome de Horner, com a pálpebra caída, a pupila contraída e a falta de suor de um lado do rosto. Vamos para outra emergência oncológica, também causada pela localização do tumor, a síndrome da veia cava superior. Geralmente, o vilão aqui é pequenas células crescendo no lobo superior direito. O que acontece aqui é bem mecânico. O tumor cresce e esmaga a veia cava superior. O sangue que deveria voltar da cabeça e dos braços para o coração não consegue passar. O resultado? O paciente fica inchado no rosto, no pescoço, nos braços. É o chamado edema em Pellerini. É uma emergência. Precisa de radioterapia para ontem, para desobstruir. E não para por aí. Agora a gente entra num mundo bem interessante e que às vezes confunde bastante, que são as síndromes paraneoplásicas. Basicamente, o tumor começa a produzir hormônios e outras substâncias que ele não deveria, causando problemas no corpo todo. E o mais maluco é que, às vezes, essa é a primeira manifestação da doença.
O paciente aparece no consultório com o sódio muito baixo, que é a CA/H, ou com a cara de lua cheia da síndrome de Cushing, e a causa disso tudo é um tumor de pequenas células no pulmão, que pode nem estar dando sintoma respiratório ainda. É o tumor agindo à distância. Bom, diagnóstico na mão. Tipo de tumor definido. Agora, a gente precisa montar o plano de jogo, o tratamento. Lembram daquela divisão? Para o carcinoma de não pequenas células, o CNPC, se a doença estiver localizada, o tratamento de escolha com intenção de curar é a cirurgia. Geralmente se tira um lobo inteiro do pulmão, a lobectomia. É um tratamento que pode combinar várias coisas, cirurgia, radioterapia, mas é essa chance de cura com a cirurgia que faz toda a diferença. Agora, se a doença já se espalhou, se tem metástase, aí o foco muda. A químio entra para controlar a doença e melhorar a qualidade de vida, o que a gente chama de tratamento paliativo. E o de pequenas células, o CPC? Bom, como a gente já encara ele como uma doença sistêmica, o tratamento principal tem que ser sistêmico também, ou seja, quimioterapia. A cirurgia, nesse cenário, quase não tem papel. E aqui tem um conceito que é ouro e que confunde muita gente. É a diferença entre ressecabilidade e operabilidade. O que isso quer dizer? Uma coisa é o cirurgião olhar a tomo e dizer, ok, tecnicamente eu consigo tirar esse tumor. Isso é ressecabilidade. Outra, bem diferente, é olhar para o paciente e dizer, ok, ele aguenta uma cirurgia desse porte, o pulmão dele vai dar conta depois, isso é operabilidade. Não adianta o tumor ser ressecável se o paciente não for operável. E por que toda essa conversa é tão importante? Por causa desse número. Apenas 13% dos pacientes, em média, estão vivos 5 anos após o diagnóstico. É um número muito baixo, muito duro, e ele mostra, de forma bem clara, que a nossa maior arma é o diagnóstico precoce. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Como a gente pode virar esse jogo? Talvez a resposta não seja só criar tratamentos melhores para a doença avançada, mas sim não deixar a doença avançar. E é aí que entra a ideia do rastreamento com tomografia de baixa dose para quem tem alto risco. Será que buscar ativamente o tumor, antes mesmo dele dar sintomas, é o caminho para finalmente mudar essa estatística tão sombria? Fica aí a reflexão.